Peguem o livro de vocês aí, quem tiver de posse dele, por favor, e abram ele aí na página. Vou achar ela aqui, página 86, tá? Hoje nós vamos aí aprender a trabalhar com as ferramentas de formas dentro do Photoshop e aí também conhecer mais alguns, é, é, alguns truquezinhos que a gente pode estar fazendo dentro do Photoshop, tá? Bom, outra coisa que eu quero que vocês tenham que ter em mente é assim, o Photoshop ele é muito grande, tá? Tem muita coisa. Hoje eu vou falar, vou repetir uns dois filtros que eu passei a aula passada. E aí, como é que eu vou fazer para aprender a maior quantidade possível, né, de itens do próprio Photoshop? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que procurar, vocês têm que procurar, né, toda vez que eu passar alguma coisa, vocês irem testando o que foi ensinado. Então, eu já estou com o link lá do Photoshop da versão portátil. Quem tiver a opção, quem tiver um computador e tiver essa opção, é só me pedir o link é, que eu que eu vou lá e envio para vocês, tá? Então, eu envio o link aí quem tiver um computador, é mais simples de se trabalhar. Quem não tiver, eu sei que nós estamos tendo muito isso no nosso dia a dia aí. Quem não tiver um computador para poder acompanhar, tá? Procure utilizar alguma ferramenta que possa auxiliar vocês no estudo, né? Principalmente do conhecimento aí, de conhecer como é que funciona algum tipo, os tipos de edição. Por exemplo, existem ferramentas que rodam no seu celular, por exemplo, Canvas, por exemplo, o, o Adobe Spark, por exemplo, o Photoshop, que é aquela versão para Android. É lógico que essas versões que são voltadas para mobile, elas não têm a mesma estrutura, né, ou a mesma configuração do Photoshop que nós usamos aqui, que vocês veem na aula, tá? Então, não adianta eu chegar para vocês e falar que vocês vão baixar o Photoshop desculpa, o Photoshop ou utilizar o Canvas ou utilizar o Adobe Spark lá no seu celular e você vai conseguir fazer com o mesmo tipo de edição. Isso aí eu estaria mentindo para vocês. Mas grande parte das coisas dá para fazer sim, tá? Grande parte dos assuntos que nós criamos aqui dá para fazer aí dentro do Canvas, dentro do Photoshop Mobile e assim por diante, tá? O importante, a maior importância que vocês precisam ter é entender o conceito, tá? Entender o conceito de como a ferramenta vai trabalhar. Você entendendo o conceito, por exemplo, eu peço para vocês fazerem um cartaz. Você entendendo a maneira que você vai fazer esse cartaz, né? Já ajuda bastante. Já vai fazer com que vocês possam trabalhar de uma maneira cada vez melhor, tá? Então, o importante é vocês entenderem o conceito de como as coisas trabalham, tá? Então, esse é o mais importante de tudo. Entender, porque aí depois, a hora que vocês tiverem acesso ao software, vai ficar mais fácil ainda, tá? Vai ficar mais simples ainda de vocês entenderem tudo que é pedido e tudo que vocês teriam que entregar, tá? Bom, então, outra coisa, pessoal, questão das aulas. As aulas eu estou tentando passar de uma maneira mais simples possível, até por ter esse entendimento, tentando passar de uma maneira devagar. Toda vez que eu vou mostrar alguma coisa, eu procuro, além de mostrar a estrutura em funcionamento, eu tenho procurado mostrar mais vezes para vocês, para que seja mais simples o entendimento, tá? Então, se você, se vocês, né, conseguirem eh, prestar bastante atenção,
você vai conseguir fazer. Outra coisa, caso vocês não entendam, por exemplo, é normal, às vezes, você pegar determinada ferramenta e não conseguir reproduzir o mesmo conteúdo, né? Nós temos duas coisas, ou vocês podem me chamar, eu vou tirar as dúvidas de vocês, quando ficar alguma possível dúvida aí que ficar, né, pairando, tá? Ou então, nós temos as aulas, todas elas, já falei para vocês, as aulas são gravadas, então vocês têm acesso a essa aula fora, né, fora do horário também. Mas procurem, a gente sempre tem que estar procurando fazer as coisas que eu peço, tá? E também tem a questão dos exercícios, né? Então nós temos aí os exercícios que são passados toda aula vocês têm exercícios para fazer e aí precisa entregar, tá? Essa sala eu não estou tendo tantos problemas, tá? Até grande parte dos alunos aí estão fazendo os exercícios, mas vocês têm que procurar fazer, tá? Depende muito mais de vocês, do, de como vocês vão fazer trabalhar com essa produção do que nós, tá bom? Então, também lembrando a vocês, os exercícios são é o único meio que eu tenho de avaliar vocês. Então, eu não há outro meio de avaliar vocês que não seja pelos exercícios que são enviados, né, todo dia aí, toda aula, né? E é bem rápido. Eu tenho procurado, nossa aula é das 4 às 6. Eu tenho procurado passar todo o conteúdo que a gente precisa num período menor, para que vocês possam ter tempo de fazer os exercícios nesse período, tá? Que vocês não precisem aí, né, ou sair da sala, ou então, ou então às vezes fazer num outro horário. Procurem fazer nesse horário que vocês já estão habituados aí, né? Porque aí é mais simples até para vocês, tá? E aí para nós também, né? Além de ser mais simples para vocês, mais simples para mim também, porque aí já recebo, já consigo lançar e assim por diante. Às vezes vocês demoram muito para mandar e me dá bem mais trabalho. Bom, então continuando, a gente está falando aí bastante sobre o Photoshop e aí agora já dá para ter um entendimento de como ele é usado, né? Um entendimento principalmente de como a gente precisa usar ele, tá? É, então, o entendimento que a gente tem que ter é que vocês que já tiveram ali as aulas de Illustrator, o que vocês têm que entender das diferenças entre um e outro, né? Grande parte dos trabalhos que nós vamos fazer, quando você vai, por exemplo, fazer um cartaz, e esse cartaz é uma junção de várias imagens, o ideal é que nós usemos ali o Photoshop, né? Por que é o ideal? Porque o Photoshop tem ferramentas para edição. Hoje, vocês vão notar, a gente vai trabalhar com formas, vocês vão notar que as formas no Photoshop, elas são bem simples, tá? Não dá para fazer tanta coisa assim com as formas. Então, quando tiver que trabalhar com desenho, nós já fizemos cartaz e cartões no Illustrator. Quando tiver que trabalhar com desenho, é mais fácil e bem mais simples e tem também mais ferramentas para isso trabalhar com o Illustrator, tá? Então, quando você for trabalhar com algo que você vai desenhar, aí, e é muito também da facilidade de cada um. Eu tenho bem mais facilidade em trabalhar com o Photoshop do que trabalhar com o Illustrator. Tem pessoas que preferem ao contrário, tá? E assim por diante. É muito do uso de cada um, do que cada um gosta, né, opta por utilizar. Bom, então, a gente já falou algumas vezes, quando a gente vai criar um novo arquivo, a tela inicial, a tela de novo arquivo do Illustrator, ela é bem parecida com a tela de novo arquivo do Photoshop. Na verdade, elas são quase iguais, né? E diferencia um ou outro menu. Então, se você teve um entendimento legal lá, todas as vezes que nós falamos de como criar um novo arquivo lá dentro do Illustrator, aqui dentro do Photoshop, não vai alterar muita coisa e você não vai ter tantos problemas. Bom, as réguas, a gente falou
na aula passada sobre réguas, né? A régua, ela vai te auxiliar, tá? Apenas quando para você fazer um gerenciamento do arquivo que você está trabalhando. Como assim? Por exemplo, a régua ela só vai fazer a organização, tá? Ela não vai atrapalhar em nada ou ela não vai ajustar nada ali no uso do seu arquivo. Se você, por exemplo, quando você vai, você pega e cria um arquivo lá dentro do Photoshop. Quando você pega a régua e faz uma margem e você vai imprimir ou você vai exportar esse arquivo para exibir, para enviar para alguém, se você não salvar ele no formato do Photoshop ou não exportar ele no formato do Photoshop, a pessoa nem vai ver a régua, tá? Se você exportar como JPG, que é o padrão de imagem, né? Ou PNG, tá? Ninguém vai ter acesso. Ninguém vai ver isso aí. Só vai ver a régua se você abrir. Mas na hora de se organizar, semana que vem tem um trabalhinho que a gente faz que dá para ver como é que se usa a régua, tá bom? Bom, e aí nós discutimos também a questão das camadas. E as camadas, é assim, o que eu expliquei para vocês. As camadas dentro do Photoshop, ela é como se fosse cada uma imagem diferente. Na realidade, desde que você não mescle nada, não use a opção de mesclar, tá? Você você vai trabalhar literalmente com a camada como se fosse um objeto diferente, tá? Já a gente vai trabalhar e todo objeto que você insere, ele já joga numa camada nova. Conforme você vai subindo essas camadas, quanto mais você vai subindo, né? Mais ela vai ficando à frente, em primeiro lugar. Falamos também do grupo de ferramentas de seleção. Cada um tem uma definição de uso. Cada uma é voltada para um tipo de seleção diferente, tá? Então, cada uma delas nós vamos usar para um determinado fim. Então, as ferramentas de seleção, elas são muito importantes. Todas as montagens que nós vamos fazer, nós utilizamos as ferramentas de seleção, né? Todas as montagens que nós vamos estruturar, nós usamos as ferramentas de seleção para facilitar o nosso trabalho. Cada uma você vai ter uma determinada maneira de se utilizar, né? E aí também dentro do grupo de ferramentas de seleção, você vai escolher aquela que se adequar melhor ao seu uso, tá? Às vezes, assim, não existe uma ferramenta que ela é perfeita para o uso X ou perfeita para o uso Y, tá? As ferramentas, elas são perfeitas para facilitar a sua vida. Quanto melhor você souber utilizar a ferramenta, quanto mais fácil para você for de utilizar, você vai utilizar a ferramenta específica. Por exemplo, tem gente que gosta muito do laço, né? Aí tem pessoas que conseguem ter uma coordenação melhor com o mouse para fazer o corte do que vai fazer com a varinha mágica, por exemplo, tá? Aí vai depender de cada pessoa e do meio de uso que cada pessoa vai fazer. Bom, e aí hoje a gente vai falar sobre as ferramentas formas. O tipo de ferramenta que a gente vai usar, que nós iremos usar na aula, é o mesmo que nós usamos lá dentro do Illustrator, tá? Então, os tipos das formas são os mesmos, mas, tá? O método de edição é diferente. Então, às vezes, você vai ter essa aula sobre formas, você vai entender ou achar que você vai conseguir fazer exatamente o mesmo trabalho. E aí você vai entender que com o uso não é bem assim. Existem alguns tipos de ferramentas que são específicas do Illustrator, tá? E aí já nós não temos o acesso a elas aqui dentro do Photoshop. Bom, nós vamos tentar fazer essa mesma guia, essa mesma arquivo aí lá dentro do Photoshop. Aí é o seguinte, você vai olhar e vai falar, mas quando que eu vou usar isso aí? Por exemplo, esses botões que estão aparecendo aqui, ó, tá? Principal, quem somos, são exemplos de botões de sites. Vou mostrar aqui
no site da escola, por exemplo. Cadê aqui? Por exemplo, vamos abrir o site da escola. Vou voltar aqui, ó. Ele também tem os botões aqui, ó. Esses botões, eles são desenhados em algum lugar. É lógico que eles não vão ser desenhados da mesma maneira que nós vamos fazer, tá? Quando você vai desenhar um botão desse aqui, lá no seu site, tem que desenhar cada um em separado para você poder dar interatividade a ele. Bom, então vamos lá para o Photoshop. Então, abri o Photoshop, essas são algumas imagens que a gente vai utilizar. Hoje a gente vai utilizar um truquezinho para retirar a espinha. Vocês vão notar que tem vários, tá? E eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que a gente usou semana passada. Uma é para edição de remoção de mancha no rosto, quando você quer tratar o rosto de uma pessoa. Vamos trabalhar com a ferramenta de brilho e também criar um desenho, tá? E vamos também fazer uma edição com o Clipping Mask, né? A máscara de edição aí dentro do Photoshop. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos criar um arquivo novo, né? Igual a gente faz sempre, tá? E aí o que ele vai aparecer para mim? As mesmas coisas que apareciam lá quando nós utilizávamos o Illustrator. Então essa primeira parte, a gente já viu algumas vezes, ela é bem parecida com o Illustrator. Pô, professor, por que eu tenho que ver tantas vezes isso aí? Uma, porque grande parte de vocês não está tendo acesso ao software, então é mais complexo o entendimento ainda. E outra também, que a repetição de vezes que você vai visualizando é o que vai fazer com que você aprenda cada vez melhor, tá? Bom, então vamos escolher aqui. Aqui tem os que eu usei recentemente. Aqui tem os arquivos que são salvos já, não tem nenhum, não importei nenhum modelo. Arquivos destinados para foto. Tamanhos de impressão, na verdade são papéis, né? Papel tipo do sulfite, A3, A4. Elementos de arte, elementos para web, já falei para vocês que nós vamos usar muito esses elementos para web quando vocês forem, principalmente trabalhar lá na área de sites, aí a gente usa muitos elementos para web, tá? Para fazer banner, para fazer os cartões que nós utilizamos lá, tá bom? Dispositivos móveis hoje, quando nós tivermos aula de marketing digital, vocês vão notar que muitos dos conceitos do marketing digital são voltados para esse intuito, né? Para esse uso, tá? Principalmente vai fazer quando você quer fazer alguma propaganda, alguma chamada que você vai utilizar dentro do seu WhatsApp, por exemplo, para você enviar. Hoje é utilizado bastante. O WhatsApp é um mecanismo de troca de mensagens que você pode fazer bastante coisa, né? Aliás, o Facebook estuda criar uma rede social que vai ser só o status do WhatsApp. Aí vai ser uma coisa bem bacana, uma coisa que pode dar muito retorno para todo mundo, até porque hoje os meios de divulgação, né, existem vários, mas ainda usamos muito Facebook e WhatsApp, né? Redes sociais, né, do total. Bom, e aí arquivos para filme também. Bom, vou escolher um tamanho padrão aqui, o A4. E aí não é porque eu escolhi um tamanho padrão que eu preciso utilizar ele. A gente também já viu isso. A gente pode vir aqui, ó, e nos detalhes alterar o que a gente quer fazer. Por exemplo, o título. O título é um pré-nome, igual nós tínhamos lá no Illustrator. É um pré-nome que eu vou utilizar, que eu posso utilizar para definir aí os meus conceitos. Não vou utilizar a 4 mesmo, mas eu podia personalizar. Então, eu gosto de trabalhar aqui no tamanho com centímetros, eu acho mais fácil, mas você tem alguns outros tipos que você pode estar trabalhando. É muito pessoal, né? Eu trabalho sempre assim. Quando é algo voltado para impressão, eu trabalho com centímetros. Quando é algo voltado para web, eu trabalho com pixels, tá? O tamanho, como eu utilizei um tamanho padrão, ele me mostra a largura e a altura. A orientação, se eu quero trabalhar com ele de pé ou deitado. E a resolução principal.
Então, é outro também que existem diversos padrões. Quanto maior você trabalhar com a resolução, maior vai ser o seu arquivo, mais pesado ele vai ficar. Tá? Então, tem que tomar bastante cuidado quando a gente for trabalhar com esse tipo de arquivo aí. Tá? Então, é, então assim, quando eu costumo trabalhar, existe um padrão que eu gosto de trabalhar, mas é um padrão que todo mundo usa. Quando eu vou trabalhar com um elemento para web, eu trabalho com 300 pixels por polegada. Quando eu vou trabalhar com um padrão voltado para impressão, eu trabalho com 72, tá? Mas aí vai de cada um. Não, infelizmente, assim, não dá para trabalhar com valor muito grande, porque se você for trabalhar com um valor muito grande, seu arquivo vai ficar gigante, e aí, para abrir, por exemplo, se você vai mandar para alguém, ou então se você vai colocar ele no seu site, ele vai ficar muito devagar para abrir, aí vai ficar ruim para vocês mesmo, tá? É, aqui também, ó, no modo de cores, não adianta você colocar o maior valor, tá? Pode trabalhar com 8 bits que ele vai suprir as suas necessidades. Se você colocar 32 bits, ele só vai aumentar o tamanho do seu arquivo. E aqui você pode escolher o plano de fundo que você quer trabalhar. O padrão é branco, mas você pode iniciar com qualquer um. Vou pegar um roxo aqui, ó. Se eu quiser iniciar com ele roxo, eu posso, ó. Geralmente nós não trabalhamos assim. Por que não? Porque geralmente nós trabalhamos com fundo branco e caso haja necessidade, eu utilizo essa ferramenta aqui, retângulo, tá? E aí eu, com a ferramenta retângulo, eu coloco a cor que eu quero, tá bom? Bom, continuando. Então, as formas. O grupo de ferramentas formas, ele fica aqui embaixo, por padrão, né? Utiliza esse padrãozinho aqui. E aí, igual lá quando nós utilizamos o Illustrator, toda vez que vocês verem uma setinha embaixo aqui da sua ferramenta, você pode vir com o botão direito, ele vai abrir outras propriedades. Então ele vai ter outras opções, seja de ferramenta, ou nesse caso aí, seja de objetos de forma de desenho. Para inserir, é só você clicar no que você quer inserir, clicar lá na área de trabalho e arrastar, tá? Então, eu posso selecionar o que eu quero e clicar dentro, escolho o tamanho e aperto OK, tá? Olha lá. Elipse. E aí as outras opções, polígono. Bom, tem um segredinho aqui. Vamos supor que você está inserindo um objeto e aí você estava posicionando e você quer mudar ele de lugar. Se você pressionar a barra de espaço, você pode continuar editando, arrastando, aumentando, diminuindo, ou arrastar para onde você quiser, tá? Então, é sempre assim. Então, o que eu quero que vocês notem aqui também é que a hora que eu inseri o objeto, ele foi criando uma camada para cada um. Então, essas camadas, eu vou trabalhar é, é, cada camada eu posso trabalhar como um elemento em separado, tá? E aí, o que vocês têm que notar também? Depois que eu inseri o objeto, é, ele não é mais editável para mim, tá? Então ele fica aqui, ele não é mais editável. Para ele voltar a ser editável, para eu poder editar ele de novo, eu tenho que selecionar ele. Ele vai selecionar a camadinha aqui que está selecionada e eu aperto as teclas Ctrl e T junto. Ctrl e T de tatu. Ele volta a ser editável e aí eu aumento, diminuo, faço a edição que eu quero, tá? Terminei a edição, eu tenho duas opções. Aqui em cima ele tem o botão de confirmar, ou então é só apertar o Enter no seu teclado, ele volta assim, tá? Bom, vou excluir esses outros aqui, que a gente vai trabalhar só com o retângulo, tá? Então, inseri o meu retângulo, a gente vai tentar fazer igual tá no final da página 86 aí. Aperta a tecla Ctrl T, vou colocar ele aí, mais ou menos de um tamanho
que fica aí, que pega a página toda. Bom, eu vou fazer com a logo da escola. Então, a escola, a cor dela é verde. Vou pegar um verde aqui. Opa, peraí, deixa eu só selecionar, ó. Ctrl T, seleciona a cor. Pegar o balde de tinta. Ah, peraí que tem que rasterizar isso aqui para ele voltar a ser editável, né? Então, toda vez que der algum problema, você clica com o botão direito na camada aqui e você escolhe a opção rasterizar camada. A camada volta a ser editável. Peguei meu balde de tinta, selecionei a cor verde, venho aqui e pinto o meu quadradinho aí de verde. E agora, vou dar um zoom maior aqui. Ctrl mais aumenta, Ctrl menos diminui, tá? E aí vamos começar a nossa edição. Deixa eu só ver se tem alguma... Não, tá tranquilo. Bom, começando a nossa edição, o primeiro aqui, ele clicou, ele escreveu o principal. Então eu venho com... Clico na ferramenta texto, clico no lugar onde eu quero escrever e vou digitar aí principal. Bom, ele tá bem pequenininho. Deu para notar, né? Vou dar um zoom maior aqui para ver, para enxergar ele. Mas ele tá bem pequeno mesmo. Bom, aí dá mais um pouquinho de zoom aí que eu não enxerguei não. Tá bem pequenininho aí a letra. A gente pode vir aqui agora na ferramenta texto. Agora já dá para enxergar. Seleciono. Aí aqui em cima tem o tipo da fonte. Como é uma fonte que ela não é serifada, eu vou usar o Arial mesmo. Vamos lá. O tipo da fonte que eu posso usar, tem um monte. E aqui do ladinho dela tem o nome dela, ó, por exemplo, aqui, ó, tá Arial, o nome dela e um exemplo dela de uso, tá? Posso clicar nela. E aí eu vou aumentando. Nossa, 2 também, né? Vamos pôr 50. Muito. 20. Agora vamos lá. Acho que 20 vai dar certo. Usei o tamanho, né? Agora vamos posicionar ela aqui onde eu quero. Cliquei. Posicionar ela bem no meio aqui. Bom, só que a cor tá branco, né? Aqui a minha fonte tá preta. Então eu venho aqui na ferramenta de texto, seleciono ela e venho aqui na amostra de cor e clico no branco. Agora, ó, a hora que eu clicar aqui, olha lá, pintou de branco, né? Deixa eu dar um Ctrl 0, vamos ver como é que tá. Ficou bom, tá bom assim, né? Bom, agora eu vou ter que fazer o quem somos. Vamos utilizar a mesma fonte. Vamos voltar aqui. Quem somos, né? Terminei a edição, vou clicar aqui na ferramenta mover e vou posicionar onde eu acho que deve ficar. Lembrando que nós estamos fazendo mais rápido, tá? Então, não vai ficar perfeitinho. Vocês vão perceber que para as coisas ficarem bem perfeitas no Photoshop, você vai demandar um pouquinho mais de tempo, tá? Vamos lá na outra opção agora, localização. Posicionar agora. Pronto. E fale conosco, né? Vamos pôr mais um aqui. Ferramenta texto. Agora é só posicionar lá onde eu quero. Aí, né? Pronto. Ele tem um espaçamento um pouco maior aí, mas a fonte que eu usei ficou meio grande. Bom, agora ele veio aí, ó, tem uma opção de loja online, né? Então, o que eu vou fazer? Ele inseriu um outro quadro um pouquinho mais claro. Então, eu vou pôr aqui um retângulo, tá? E aí é o seguinte, ó, o meu retângulo, ele não tá igual, tá aí, o retângulo ele tá meio tortinho. O que eu posso fazer? Eu aperto o Ctrl T e eu vou selecionar aqui, ó,
Se eu vir com o botão direito, eu também tenho aqui a ferramenta de seleção direta, tá? A ferramenta de seleção direta, ela funciona igualzinho nós usamos lá no Illustrator. Então, se eu clicar aqui, ó, num vértice, eu posso ir fazendo as alterações que eu posso fazer ali, posicionar bem parecido. Deixa eu só... Pronto. Aí ficou bem parecido aí. Só que aqui também, deixa eu rasterizar essa camada, né? Botão direito, rasterizar a camada, para ela ficar editável. Aqui também, ele não... Usar o branco ia ficar legal, mas ele vai... Como ele usou uma cor ali, um vermelho mais clarinho, vamos usar um verde mais clarinho também, para seguir a mesma estrutura. Vem no balde de tinta, clica aqui. Agora é só ir lá e... Deixa eu dar um zoom maior aí, para a gente poder trabalhar melhor. Agora é só escrever ali, igual tá, né? Pega o texto, clica ali, loja. Opa, deixa eu só excluir essa camada aqui. Ele tá com a mesma cor de texto. Vou escrever aqui embaixo. Loja online, né? Vamos pintar ele de branco. E aí depois só pegar a ferramenta de seleção aqui e posicionar lá em cima, né? Ficou meio grande, ficou muito grande. A gente pode pegar a ferramenta texto, selecionar e vir aqui e diminuir. Ó, vamos supor, vou mostrar um outro jeito aqui também. Eu posso vir aqui e diminuir, ó. Vou colocar 16, vai ficar legal. Vem aqui, ele salvou, né? Mas depois que você insere um texto, ele também vira uma imagem no Photoshop. Então, se eu apertar o Ctrl T, eu posso ir diminuindo essa imagem aqui, ó. Seguro o Shift para manter a proporção. Aí eu posso pôr do tamanho que eu quero. Terminei a minha edição, aperto o Enter, ele vai acabar, tá? Vamos inserir agora. Vou achar um símbolozinho aqui para ficar bonito. Aqui não tem nenhum símbolo. Não tem nenhum símbolo legal aqui pra gente pôr, né? Deixa eu ver se eu tenho um pincelzinho aqui bacana. Vamos achar um. Não vai ter nenhum símbolo bacana pra gente pôr, não. Depois que... Opa, que a gente pega depois, tá? Bom, e aí vamos lá, agora vamos importar o logo, né? Para jogar um arquivo dentro do Photoshop é muito simples. Você vai lá onde ele está salvo, na área de trabalho tá aqui, clica no arquivo que você quer, clique e arrasta para dentro do Photoshop. Vou posicionar. Aí é o seguinte, ó. Deixa eu colocar ele aqui que é mais simples, né? Terminei, vou posicionar, vou deixar ele assim desse tamanho mesmo. Mas o que eu quero fazer? Eu não quero, eu quero pôr só a logo lá em cima, tá? Então, eu quero dividir esse aqui, ó. Colocar a logo lá em cima e colocar esse microcampo aqui do lado. O que eu vou fazer? Eu posso, por exemplo, duplicar essa camada. Se eu apertar o Ctrl J, eu duplico ela. Tá? E eu tenho duas logos agora. Se eu clicar e arrastar. Opa, peraí. Aí tá selecionando as duas. Então, selecionar aqui. Deixa eu rasterizar ela primeiro, né? Para ela ficar editável. Não pode esquecer isso aí. Agora eu dou um Ctrl J. Agora eu tenho duas, ó, separado.
Então, aí eu venho na primeira, eu vou cortar a parte de baixo. Como é que eu vou cortar ela? Seleciono aqui a camada da logo, venho aqui com a ferramenta de seleção, eu selecionei o pedacinho que eu quero cortar e aperto Delete. Olha lá, ele excluiu só o pedacinho que eu queria cortar. Volto aqui na ferramenta, aperto o Ctrl e o D para desfazer a seleção. Agora eu vou posicionar. Posicionar é só clicar e arrastar. Vai pôr ali. Pronto. Agora eu vou fazer o contrário. Seleciono a minha outra logo, venho com a minha ferramenta de seleção de formas, seleciono a parte que eu quero cortar, selecionei, aperto o botão Delete. Dou Ctrl D, agora pronto, ele cortou o que eu quero. Volto lá na ferramenta de seleção e posiciono o objeto para onde eu quero. Posso pôr ele aqui em cima. Aqui embaixo eu vou pôr mais um texto. A gente pode pôr aqui nosso querido São José do Rio Preto. Aumentar Dá um okzinho aí para deixar salvo. Aqui embaixo. Aí se você achar que ficou pequeno, você pode ir aumentando os dois. Dou um Ctrl T aqui na imagem de cima. Seguro o Shift para manter a proporção. Aumento um pouco. Posiciono melhor. Aperto Enter. Terminei a edição. Quero aumentar Rio Preto também. Seleciono. Ctrl T. Seguro o Shift. E vou aumentando aqui. Aperto Enter. Beleza. Tá pronto. Aí a gente fez, por exemplo, um papelzinho timbrado, só utilizando as formas e o texto. Tá? Então, só utilizando essas formas e o texto, a gente fez isso aí. Então, bom, agora eu venho aqui, ó. Se eu for salvar, eu venho aqui, ó, arquivo, salvar. Salvar aqui como formas. O que vai acontecer? Eu salvei esse arquivo, eu vou lá onde eu salvei, ó, aqui em imagens. Meu arquivo está aqui, ó, formas. Qual que é o problema? Ele está salvo aqui, mas só vai poder abrir esse arquivo quem tiver o Photoshop. Então, vamos supor que você vai enviar esse arquivo para a pessoa dar uma olhada, se ficou legal, e ela não tem o Photoshop. Vai chegar esse PSD aqui, ele não vai conseguir abrir. Como é que eu faço para fazer com que esse arquivo seja aberto para uma pessoa que não tem o Photoshop? Eu tenho que vir aqui, ó, salvar como... E aqui, ó, na opção de salvar, eu posso vir aqui e escolher. Geralmente, a gente trabalha com JPG. Você pode escolher tanto JPG como PNG, tá? Mas o que nós mais usamos é JPG. PNG nós usamos quando nós vamos usar algum formato de arquivo, ou algum tipo de arquivo que não tenha fundo, tá? Selecionei, vou dar um salvar. Vai aparecer a opção para você comprimir esse arquivo. O que quer dizer isso, comprimir o arquivo? O arquivo no formato do JPEG, ele é um arquivo, o arquivo no formato PSD, que é o formato do Photoshop, ele é um arquivo grande, tá? Então, ele é um arquivo que vai ficar gigante. Então, se você quiser enviar para alguém e salvar em JPG, ele vai comprimir esse arquivo para o arquivo ficar menor, tá? E aí você consegue trabalhar com tamanho menor de arquivo. A gente dá um OK. 12 é a qualidade máxima, você não diminuam tanto, porque ele perde muita resolução, aí fica ruim, tá? Te dá um OK aí. Ele vai salvar. Só vir aqui de novo onde está meu arquivo e olha ele aqui, ó. Agora, se eu quiser mandar para qualquer pessoa, se eu mandar esse arquivo para vocês, vocês conseguem abrir de maneira normal, tá? Então, vocês conseguem fazer aí bastante coisa. Aí no livro de vocês, aí na página 87, ele mostra alguns usos das formas, né? Então, por exemplo, ali, ó, ele tem ali um retângulo arredondado, né? Aí um textinho, né? E um círculo ali com um número, né? Dá para fazer isso tranquilamente, ó. Se eu quiser pôr um número dentro de um círculo, é só inserir o círculo aqui, ó. Opa, peguei um retângulo arredondado, peraí. Seria um círculo, uma elipse, né? Põe uma elipse aqui. Aí eu venho na ferramenta texto, por exemplo, coloco o número 01.
Bom, deixa eu só colocar outra cor nesse texto, né? Porque ele tá com o verde ali, verde mais escuro. Bom, terminei, ó. Tá aqui dentro, tá pequeno. Posso apertar o Ctrl T. Opa. Selecionar a camada aqui. Ctrl T. Uai. Ah, tá. Aí eu posso ir aumentando aí, né? O meu número 1. Até ele chegar no tamanho que eu achar que... Aí, ó. Pronto, já chegou. Posicionei. Apertei o Enter. Tá aí o meu número 1. Vamos supor, olha que interessante. Eu falei para vocês que cada camada ela trabalha como se fosse um objeto diferente. Mas vamos supor que agora eu quero que esse 01 e essa elipse seja um arquivo único, né? Uma camada única. Eu posso selecionar as duas aqui, ó, segurar o Ctrl, seleciono uma e seleciono a outra, clico com o botão direito e clico na opção mesclar camadas. Agora, ó, se eu clicar fora, esses dois é uma camada só. Se eu apertar o Ctrl T, eu vou diminuir e aumentar os dois de uma vez, tá? Então, quando nós terminamos algo, geralmente nós mesclamos essa camada, tá? Mesclei, eu não gostei do resultado que ficou, Ctrl Alt Z para voltar, tá? Então, se você apertar o Ctrl Alt Z, você volta a uma ação que você tenha feito, tá certo? Bom, aí no livro de vocês, na página 89, ele vai falar do Clipping Mask. O que é isso? Clipping Mask é simplesmente você inserir uma imagem dentro de uma forma. Deixa eu abrir aqui vou abrir aqui por exemplo, aqui a modelo aqui, tá? E vamos supor que eu quero inserir o amor da vida dela aqui dentro também. Vamos inserir, cadê o amor da vida dela? Tá aqui. Inserimos. Ele ficou aqui, é no que ela tá pensando, né? Essa beleza rústica. Tá, e aí, vamos supor que eu quero não, esse corte para mim não ficou legal. Eu quero colocar esse corte dentro de uma elipse. Olha lá, uma elipse aqui. Deixa eu só posicionar melhor. E eu acho que se eu pôr esse corte aqui dentro de uma elipse, vai ficar mais legal. Como é que eu vou trabalhar? Aí tem um passo a passo aí na página 90. Lembrando que você pode utilizar qualquer forma, tá? Então o que você vai fazer? Você vai fazer o desenho. Aí, o que você vai fazer? Você vai posicionar a imagem. Depois, primeiro você posiciona a forma da maneira que você quer que fique. Ó. Eu quero que fique assim, para mim tá bom. Acho que ficou legal. Posicionei. Acho que vai ficar legal, pelo menos. Depois você tem que posicionar a imagem que você vai utilizar à frente, tá? Aí você vai segurar a tecla Alt, clicar na imagem que você quer usar e arrastar para baixo. Opa. Peraí, deixa eu ver um negócio. Ok, Neymar. Olha, ele tá copiando. Aí que eu não, acho que eu não rasterizei. Ah, não rasterizei ainda. Seguro o Alt. Ah, tá. Porque ele não tá. Ele não tá. Ah, mas será o Benedito?
Ué, tá dando... Vamos ver, tá dando um erro aqui. Essa camada... Deixa eu pegar outra imagem. Isso aqui não tá dando muito certo, não. Vou pegar essa outra aqui. Vamos ver. Posicionar. A imagem. Rasterizar ela. No Alt. Vai. Tá num erro aqui. Ah, pera aí. Você vai segurar o Alt, tá? Aí você vai clicar com o botão direito do seu mouse. Aí ele ficou. Ah lá. Agora, por exemplo, eu posicionei ali. Ó, e aí, enquanto eu não terminar a edição, tá? Eu posso mover aqui dentro. Ó. A hora que eu achar que ficou melhor, eu venho aqui, eu seleciono as duas camadas, clico com o botão direito e clico na opção mesclar as camadas. Ó, aí agora ele não edita mais, mas eu posso aumentar. Se eu apertar o Ctrl T, eu aumento, aí minha imagem vai ficar do tamanho que eu acho legal, tá? Então, você clicou, você seleciona a opção que você quer fazer, tá? A edição que você vai fazer, clicou com Alt, então, opa, vamos lá. Primeiro você faz, ó, você posiciona a elipse ou a forma do jeito que você achar melhor. Posicionei, né? Desenhei aqui. Deixa eu só excluir uma aqui, né? Assim. Ó, posicionei, aí acho que tá do jeito que vai ficar legal, tá? Você posiciona a imagem que você quer acima, clica na imagem, segura o Alt, clica e arrasta para baixo. E aí depois você clica com o botão direito. Aí, opa, segura clicado com... Pronto. Opa. É que você tem que segurar, clicar com o botão esquerdo primeiro e depois clicar com o botão direito. Aí depois é só você posicionar da maneira que você achar melhor aqui, seleciona os dois, botão direito, rasterizar as camadas, tá? Aí você tem, olha lá, o personagem da maneira que você achar melhor.
Bom, então, continuando aí no livro ele mostra para vocês os exemplos, você pode usar em qualquer forma, tá? Eu coloquei aí esse exemplo, mas, por exemplo, você pode criar uma forma personalizada aqui, ó. Por exemplo, o coraçãozinho. Deixa eu aumentar ele aqui. Vamos colocar a neném dentro do coração. Então, clicou aqui. Vamos inserir de novo. Agora insiro a imagem. Vamos inserir esse casal que tá mais legal. Vou inserir esse casalzinho aqui. Posiciona, lembrando, o melhor para você trabalhar é você posicionar a forma na frente. E a gente não pode esquecer de clicar com o botão direito e rasterizar as camadas, tá? Botão direito, rasterizar, porque ela não fica editável. Posicionou da maneira que você acha melhor. Dá uma diminuída nessa de baixo aqui, que ela ficou meio grande. Vamos tirar o fundo dela, que fica melhor ainda, né? Tirar esse fundo, usar a varinha mágica. Ctrl D. A gente posiciona aqui do jeito que a gente acha que vai ficar melhor. Dá uma aumentadinha nesse coração. Vou diminuir esse aqui, então. Aí a gente posicionou já onde a gente quer. Joga o casalzinho para frente. Ctrl Alt. Segurou, vem com a setinha. Você não precisa. Aí você clica com o botão esquerdo. Aí já era. Já tá ali dentro, o casalzinho dentro da forma. Terminou, achou que terminou da maneira que você quer. Seleciona as duas. Botão direito, mesclar as camadas. E agora tudo vira um objeto só. Beleza? Tá? É muito simples, a gente usa muito para fazer, quando vai fazer uma montagem, a gente usa essa opção aí dentro do Clipping Mask, tá? É uma ferramenta, uh, não é tão convencional de uso, né? Mas dá para fazer bastante coisa legal dentro dela aí, tá bom? Bastante coisa bacana a gente pode estar fazendo. Bom, continuando, vamos mostrar algumas coisas legais para vocês. Aí essas coisas que eu vou mostrar agora não tem aí no livro com essa ferramenta. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar aí com a ferramenta de remoção de espinhas, tá? A gente, na aula, daqui 2 aulas, a gente vai usar outras ferramentas, né? Hoje eu vou mostrar, por exemplo, utilizando o carimbo, tá? E para que serve o carimbo? O carimbo ele serve para você copiar uma parte de uma imagem e sobrepor a outra. Então, nós usamos principalmente para corrigir algumas imperfeições. Então, vocês estão vendo aqui, tem uma espinhazona enorme, né? Dá para ver. Primeiro de tudo, eu venho aqui, ó, desbloqueio a camada, né? Dou um OK aqui, opa, desbloqueei a camada. Aí eu venho aqui, ó, tem aqui a ferramenta carimbo. Tá aqui, ó, tá? Eu vou na parte que eu quero copiar, então eu vou escolher um pedaço aqui que não tem muita manchinha, seguro o Alt, a setinha vai ficar com esse formatinho, dou um clique, selecionei o que eu quero. Agora é só eu ir lá onde eu quero e clicar em cima. Cliquei, sumiu. Deixou ainda um pouquinho ali, olha lá, sumiu a espinha, não tem mais. O carimbo a gente não usa muito, tá? Por quê? Porque o carimbo ele é bom desde que você não tenha uma quantidade grande de imperfeições. Então, por exemplo, vou fazer de novo. Então, primeiro de tudo, vem aqui no canto, desbloqueia a camada,
tá? Vamos dar OK. Selecionou a ferramenta carimbo. Você pode também trabalhar com um pincel menor, esse pincel está muito grande, mas você pode trabalhar com um pincel menor. Eu só usei esse pincel aqui para que nós pudéssemos fazer mais. Cada uma delas tem uma qualidade de uso, uma intensidade, tá? Então, por exemplo, o seu trabalho ficar cada vez mais perfeito, vocês vão notar que o pincel tem que ser usado do tamanho menor, que aí você vai conseguir pegar pontinhos menores e ter menos imperfeições. Trabalhar com um zoom muito grande. Então, ó, geralmente a gente trabalha com um zoom grande, tá? E aí você consegue disfarçar melhor. Então, eu vim aqui, selecionei minha ferramenta carimbo, pressionei o Alt, vou escolher um pedacinho. Vou lá onde eu quero, clico em cima e removo. Eu posso ir clicando aqui e remover até as imperfeiçõezinhas que ficou na lateral. E aí eu tirei a minha espinha. Olha lá que bonitão. Bom, por que eu falei para vocês que o carimbo ele não é legal, ele só é bom quando você tem poucas imperfeições? Vou abrir uma imagem aqui, por exemplo, ó, que tem muita espinha. Vamos abrir uma aqui. Olha essa aqui. Essa aqui o rosto já tá... Opa. Mas... Como não é? Bom, então, abri uma imagem aqui e ela tem bastante, né? Então, vamos lá. Vamos dar um clique aqui, ó. Desbloqueei a camada. Vou vir aqui, selecionei a ferramenta carimbo. Eu já vou ter dificuldade porque ela não tem tantas áreas que tenha que eu possa pegar, né? Então, vou pegar aqui próximo ao pescoço, que é onde está mais. Então, seguro o Alt, clico onde eu quero pegar a cor e venho lá. Olha lá, já ficou uma marquinha aqui. Deixa eu pegar uma mais próxima aqui. Olha lá, fui tirando. E aí, quando você tem muita imperfeição, você tem que selecionar mais pontos para ir tirando. O que você tem que tomar cuidado? Não dá para clicar e arrastar. Se eu clicar e arrastar, vai ficar esquisito, tá? Então, tem que ir mesmo selecionando, opa, selecionando o pontinho e clicando em cima da onde você vai tirar. Então, com o carimbo, ele dá, além de dar mais trabalho, ele não vai ficar perfeito, tá? Vai ficar com bastante manchinha. Mas mais para frente eu vou mostrar para vocês, tem outra ferramenta quando tem muita mancha. O bom do carimbo, a parte boa, é que ele é bem mais rápido, né? Então aí vai clicando e já vai dando um outro ar de trabalho aí para o nosso objeto, né? Então a gente consegue ir trabalhando e consegue ir organizando, né? De maneira cada vez melhor. Continuando aqui o nosso trabalhinho. Olha lá, vamos pegar mais um. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue deixar o rosto dela bem mais. Opa! Estou trabalhando, igual eu falei para vocês, quando o pincel é muito grande, o pincel de trabalho, ele acaba não te dando tanta facilidade assim, né?
Bom, aí agora ficou bem manchadinho. O que que a gente pode fazer? A gente pode aplicar aquele exemplo que nós fizemos na aula passada, um pincel gaussiano, né? Como é que a gente vai trabalhar com isso aí? A gente dá um Ctrl J, vem aqui, ó, vem filtro, desfoque, desfoque gaussiano. A gente aumenta um pouquinho, dá um OK. Aí, o que vocês aprenderam? Que o gaussiano, para ele poder trabalhar, você tem que trabalhar com uma máscara, né? E aí, as máscaras do Photoshop, quando você pinta ela de preto, ela não exibe nada. Então, se eu vier aqui, ó, selecionar a cor preta, clicar, ele vai voltar ao normal. E se eu selecionar o pincel, selecionar a cor branca, aí eu vou voltando. E aí ele vai dando uma melhorada aí no rosto da mocinha aí. Somente esse lado aqui ficou mais feio. Dá pra dar uma tapeada boa. Só que aqui pegou uma cor, teria que fazer tudo aqui pra ficar bom. Mas, por isso que a gente não usa tanto assim, tá? Essa ferramenta. Bom, eu tava mostrando aqui essa ferramenta, deixa eu mostrar ela de novo pra vocês, né? Então, ó, como é que eu uso esse pincel desfoque gaussiano, né? Para que ele é usado? Deixa eu entrar aqui no arquivo. Vamos pegar, por exemplo, essa mocinha aqui. Ela tá cheia de pintinhas, ó. Ela é cheia de pintinhas aqui. E aí, às vezes, você vai fazer alguma capa de revista, por exemplo. E aí, essas pequenas imperfeições atrapalham um pouco, né? E aí, como é que a gente vai fazer? Como é que geralmente as pessoas fazem? Você desbloqueia a camada aqui. Desbloqueia a camada. Vou dar um Ctrl J, porque eu vou trabalhar com outra camada. Ctrl J, ele duplica a camada na parte selecionada. O que vocês têm que entender? Ah, ele vai duplicar apenas a área que você selecionou. Vamos supor, aqui eu selecionei tudo, selecionei a camada toda. Mas se eu vier aqui e, e selecionar um pedacinho só, tá? É, é, dele, só um pedacinho, tá? Eu vou duplicar apenas aquele pedacinho, igual nós fizemos a aula passada com o sexto, tá? Então, vem aqui, ó, filtro, eu venho aqui em desfoque, filtro, opa, desfoque gaussiano. Quanto mais eu trabalhar, mais desfocada ela vai trabalhar. Mas aqui eu acho que 5 no dela já fica legal. Aí, senão vai ficar muito artificial. 2. Aí, isso é até a pintinha daqui. Dou um OK. Aí você vai notar que, né, não mudou nada, pelo contrário, só desfocou ela. Mas eu venho aqui, ó, eu venho aqui na camada e insiro uma máscara. Toda vez que você for trabalhar com uma máscara, se você pintar ela de preto, ela exclui o que toda a imagem. Se for pintar de branco, ela vai tirando a exclusão. Então, o que nós estamos fazendo nada mais é do que criar um truque para que essa camada apareça. Então, você vem aqui no balde de tinta, seleciona a cor preta, pinta tudo de preto. Vai voltar a imagem normal. Agora eu venho aqui no pincel, seleciono a cor branca, opa, e aí é só eu ir passando onde eu quero tirar as imperfeições. Ó. Passando. Mais uma vez, é que eu estou trabalhando com um pincel grande, mas geralmente a gente trabalha com um pincel pequenininho. Quanto menor o pincel, mais qualidade no final você vai ter, tá? Tirar as manchinhas dela. Vamos tirar as manchinhas aqui da nossa top model. O pessoal usa muito esse filtro para tirar olheira, né? Quando a foto tem muita olheira, a gente usa esse filtro aqui para tirar elas, tá? E aí, ó, tá pronta a nossa capinha de revista. Lógico que bem, sim, bem rapidinho, né? Se fosse, igual eu falei para vocês, se fosse fazer
criar de uma maneira para ficar melhor, mais perfeito, tinha que diminuir esse pincel, e aí você ia trabalhando com um pincelzinho bem pequenininho, um zoom mais gigante. Geralmente você trabalha com um zoom bem grande, ó, vem aqui pertinho, né? Vem bem pertinho da imagem, tá? E faz a edição bem próximo, tá? Então, trabalha-se sempre com um zoom muito grande. Olha lá, sempre se opta, tá, por trabalhar com um zoom muito grande, porque aí você consegue ter mais destaque e o pincel aqui cada vez menor, tá? Então, por exemplo, já imaginou aqui, ó, tem uma dobrinha do nariz aqui, ó, né? Você tem que chegar bem mais perto. E aí, com o passar do tempo, a gente vai conhecendo cada vez mais filtros, tá? Tem muitos outros filtros que tem para passar para vocês. E aí, como é que eu faço para saber o que mudou? É simples, gente. Ó, aqui na cada camada ela tem um olhinho. Aqui do lado ela tem um olhinho. Se esse olhinho estiver habilitado, a camada é visível. Se eu tirar ele, a camada fica invisível e aí eu posso ver como é que está a camada por baixo. Eu não excluí a camada, tá? Ela só está visível ou invisível. Aí você vê, deixa eu dar um zoom maior aqui, já dá para notar, dá para notar bem a diferença, ó. Aqui, ó. Manchinha sem manchinha. Então, igual eu falei, tem algumas imperfeições ainda aqui, é porque o pincel era muito grande, tá? E outra coisa que a gente viu também, utilizando também o pincel gaussiano, foi transformar uma imagem em um desenho. Então, vou abrir uma imagem aqui. Opa, já está aberta. Vamos abrir a da... Deixa eu abrir uma da neném aqui. Vamos abrir dessa praia, né? Vamos falar, vou desenhar essa praia agora. Então, abri a imagem, dou 2 cliques nela para ela desbloquear a camada. Vou dar um OK. O que eu tenho que fazer primeiro de tudo? Primeiro de tudo, eu vou transformar essa imagem em preto e branco. Então, eu venho aqui, ó. Eu venho em imagem, vou em ajustes, e aí tem várias maneiras. Eu posso utilizar, por exemplo, o mapa degradê. Vou começar por esse, depois na outra vez eu faço pelo preto e branco. Estilo aqui o mapa degradê, venho aqui, ó, escolho a opção preto e branco. A imagem vai ficar preto e branco, eu dou um OK. Legal, ficou a imagem preto e branco. Aí eu tenho que apertar o Ctrl e o U, ele vai aparecer o matiz e saturação. Matiz e saturação é um controle de cor, tá? Nós vamos utilizar daqui umas 2 aulas para tirar o amarelo do dente. Você vem aqui e remove toda a saturação, tá? Do OK. Beleza, aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que inverter essa cor. Primeiro eu vou dar um Ctrl J para eu duplicar a camada, que é onde eu vou aplicar o meu efeito. Então eu venho aqui, eu posso vir aqui, ó, imagem, ajustes e inverter. Ou então só apertar o atalho Ctrl I. Inverteu, ele vai ficar assim, numa sobreposição de cores. Eu venho aqui, ó, na camada, escolho a opção sobreposição, subexposição de cores. Ele vai catar e jogar tudo que tiver colorido fora. Então, OK. Você deu essa opção. Ele ficou todo em branco, seu projeto vai ficar perfeito. Se ele ficar com algum risquinho ou com alguma manchinha, porque às vezes na hora de transferir do colorido para o preto e branco, pode ser que sobre alguma manchinha, alguma coisa do desenho anterior, tá? Então aí ele não fica legal. Agora é só vir aqui, ó. Filtro. Opa. Peraí, pessoal, deu. Peraí que ele tirou. Ai. Peraí que fechou sem querer a tela. Deixa eu só conectar de novo aqui para vocês. Vou conectar de novo aqui. Pronto. Então a gente vem aqui, ó, vamos lá. Vai em filtro. A gente desce aqui, ó. Vai em desfoque, desfoque gaussiano.
E aí, ó, já aparece. Aí, conforme você vai aumentando ou diminuindo, ele aumenta ou diminui a intensidade aqui, ó. Se eu colocar muito assim, vai ficar mais próximo do colorido. Mas se eu colocar bem pouquinho, ó, vai parecer que eu desenhei mesmo a lápis. Aí, que legal. Dou um OK, tá pronto o meu projetinho. Se eu vier aqui, ó, vou em arquivo, salvar como, vou salvar em JPEG, praia desenhada. Dou um OK. A hora que eu vier aqui, ó a minha praia aqui, ó. Posso mandar para vocês, que vocês vão conseguir abrir lá na máquina de vocês. Olha lá, vai aparecer um desenho, literalmente, tá? Então, esse filtro, ele é bem legal. Fazer bastante coisa. Vamos fazer, por exemplo, aí na nossa modelo. Ela tá aberta aqui ainda, né? Deixa eu só fechar ela aqui, senão eu não consigo fazer. Vamos lá, arquivo. O bom da modelo é que ela tem bastante cor. Vamos ver como é que ela vai trabalhar quando é diferente de cor. 2 cliques. OK. Então vamos lá. Primeiro de tudo, desbloquear a camada. Desbloqueei a camada. Eu vou ter que passar ela para preto e branco. Então eu venho aqui, ó, imagem, ajustes. Aí naquela hora eu escolhi o degradê, mas eu posso clicar aqui, ó, preto e branco. Ele vai me dar umas opções para eu alterar. Eu posso dar OK. Depois vou fazer o quê? Né? Eu vou retirar a saturação. Então eu vou apertar o Ctrl e o U. Removo a saturação, tá? Dou OK. Aperto Ctrl J para ele duplicar a camada, que é a camada que eu vou trabalhar. Venho em imagem, ajustes, inverter. Ele vai inverter o meu método de cor. Depois eu venho aqui, ó, onde tiver normal aqui na camada, eu vou para subexposição de cores. Também não sobrou nada. Quando não sobra nada, mais perfeito fica o nosso trabalho. Vemos no menu filtro, a gente vem desfoque, desfoque gaussiano. E aí você pode ir, olha lá, aumentando. Vai parecer que você fez um desenho da moçoila. Olha lá. Ficou bem bacana, né? Bem legal isso aí. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Não. Não? Bom, então, a gente tem aí 40 minutos. O que eu quero de vocês? Agora é só os senhoritos responder isso aí, por favor. Deixa eu só tirar esse. Podem começar. Eu vou só desligar o microfone aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar no chat ou então pode mandar uma mensagem lá no nosso querido WhatsApp, tá? Pode começar, gente.